O ano era 1973. No futebol, a seleção brasileira era a atual campeã mundial e Pelé se preparava para disputar aquela que seria sua última Copa do Mundo. Mas infelizmente no ano seguinte ele sequer foi convocado e acabou nem jogando aquela Copa. No basquete, Kareem Abdul-Jabbar quebrava recordes atrás de recordes e se consolidava cada vez mais como um dos maiores jogadores da história. Na música, Elvis reinava mais do que nunca, já que a essa altura se dedicava 100% à música devido ao fim de sua carreira no cinema, também já não contava mais com a concorrência dos Beatles, que se separaram 3 anos antes. Mas estava surgindo ali um garotinho, um grupo com 5 irmãos, que acabaria dando bastante o que falar. Na TV, o seriado Chaves caía cada vez mais no gosto do público, e Roberto Gomes Bolanhos vivia o seu primeiro ano como ele Chapolin Colorado. Enquanto no cinema, Bruce Lee vivia seu auge, e se preparava para o filme em que ele apostava todas as suas fichas, Jogo da Morte. Filme esse, inclusive, contava com a presença do então astro do basquete, Kareem Abdul-Jabbar. Mas infelizmente esse filme sequer foi terminado, e quis o destino que 20 anos mais tarde houvesse uma das coincidências mais bizarras e trágicas já vistas, envolvendo exatamente o filho de Bruce, Brandon Lee. Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas Lima e seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, valeu? Vem comigo que hoje eu te conto como Bruce e seu filho Brandon Lee protagonizaram um daqueles roteiros tão loucos que é difícil de se ver até no cinema, até mesmo nos filmes mais loucos do Tarantino. Be water, my friend. Mas afinal, quem foi Bruce Lee? Para que a gente possa entender melhor o desenrolar dessa história, primeiramente temos que entender como Bruce Lee já era verdadeiramente uma lenda viva em 1973. Filho de imigrantes chineses, Lee nasceu no dia 27 de novembro de 1940, em São Francisco, Califórnia, Estados Unidos da América. Entretanto, com apenas 3 meses de idade, seus pais retornaram a Hong Kong, onde Lee cresceu e ganhou todo o seu conhecimento sobre artes marciais, onde teve ensinamentos com o grande mestre de Kung Fu, Ip Man. Foi um dos poucos mestres que aceitaram treinar Bruce, pois naquela época, muitos chineses acreditavam que pessoas ocidentais não poderiam aprender seus ensinamentos, e Bruce, além de ter nascido na América, era neto de um alemão. Ensinamentos esses que inclusive o trouxeram muitos problemas, pois por diversas vezes ele se envolvia em brigas de rua, e uma dessas brigas ele acabou se envolvendo com gangues perigosas, o que levou seu pai a tomar uma decisão mais drástica e o mandou de volta para os Estados Unidos, para morar com seus irmãos, onde ele fez teatro e estudou filosofia e psicologia na Universidade de Washington, onde inclusive conheceu sua esposa, Linda Lee, e teve 2 filhos, Shannon e Brandon. Em 1964, durante um evento de karatê, Bruce foi convidado para seu primeiro papel de destaque na série Besouro Verde. Por mais que esse tenha sido seu primeiro papel realmente grande, as câmeras não eram nenhuma novidade para Bruce, já que desde muito novinho ele fazia pequenas aparições em filmes, pois seu pai era um grande astro da ópera cantonesa e sempre descolava os papéis para Bruce. Por mais que Bruce tenha feito um ótimo trabalho com o personagem Kato em Besouro Verde, a ponto de na China a série ficar conhecida como Show do Kato, após o fim da série as coisas não caminharam tão bem assim para ele. Ele então retorna a Hong Kong, onde era tido como um verdadeiro astro pelo sucesso que a série havia feito ali. E ali, ele começa a atuar em filmes como protagonista, e é onde a sua carreira deslancha de verdade. A partir daí, ele atua em vários filmes, como Dragão Chinês, Fúria do Dragão, Voo do Dragão, inclusive contracena com Chuck Norris, algo totalmente impensável para a indústria de filmes chineses naquela época. Juntos, eles protagonizaram um dos embates mais emblemáticos já vistos em filmes de luta. Uma curiosidade é que Bruce nasceu no dia e na hora do dragão, segundo a astrologia chinesa, o que para ele significa algo como força e poder. Até por conta disso, vários dos filmes dele utilizam o nome dragão no título. Lee foi um dos pioneiros que diz respeito a levar as artes marciais para o cinema, tanto que outro grande astro dos filmes de ação, Jack Chan, começou no cinema fazendo figuração para Bruce, e exatamente após o sucesso de seus filmes, começaram a aparecer diversos outros atores que se consagraram fazendo esse gênero de filme. Bruce levava a coreografia e a perfeição de seus movimentos muito a sério, tanto que chegava a repetir as cenas por inúmeras vezes. Ele fazia isso tanto por conta de seu perfeccionismo, tanto porque muitas vezes seus movimentos eram tão rápidos que a câmera pegava a sua imagem borrada. Bruce era tão determinado que antes dos seus 18 anos ele já havia conquistado 2 campeonatos de boxe, e mais tarde, inclusive criou seu próprio sistema de arte marcial, o Jeet Kune Do, que misturava seus aprendizados no Kung Fu e também sua própria filosofia de luta e de vida. Então finalmente chega 1973, e Bruce se preparava para gravar aquele que até o momento seria seu filme de maior investimento, Jogo da Morte. Filme esse que, como já dito, contava com a participação do astro do basquete, Kareem Abdul-Jabbar. A sinopse do filme resumidamente era a seguinte: Billy Lu, interpretado por Bruce Lee,
era um astro do cinema que, por não aceitar as exigências feitas por uma máfia, acabará sofrendo alguns atentados. E dentre esses atentados estava a seguinte trama: Billy ia fazer uma cena onde tomava um tiro, e no meio da cena, a arma cenográfica foi trocada por uma arma de verdade. Ele então fica com o rosto desfigurado e sai em busca de vingança. E esse é exatamente o ponto onde entra a bizarra e trágica coincidência. O filme, na verdade, nem chegou a ser concluído por Bruce, pois no meio da gravação, ele recebeu uma proposta irrecusável da Warner para estrelar o filme Operação Dragão. Assim que o filme fosse concluído, ele retornaria para terminar Jogo da Morte. Entretanto, como todos sabem, Bruce faleceu em 1973 por conta de um edema cerebral. Então, o filme teve que ser lançado com algumas cenas de outro ator no lugar de Lee, e só foi lançado em 1978. A cena citada, inclusive, não chegou a ser gravada por Bruce, mas sim por Kim Tae-chung, um ator sul-coreano que complementou algumas cenas que Bruce não pôde atuar. Ele voltou a interpretar o Mestre Lee no filme Desistir Nunca, Retroceder Jamais. De qualquer forma, devido ao fato de ter sido o último filme com participação do Mestre Lee a ser lançado, esse ficou conhecido como sendo seu último trabalho. Entretanto, seu filho Brandon era quem Bruce passava todos os seus conhecimentos, e seria ele o responsável por continuar mantendo o legado de seu pai cada vez mais vivo. Logo no seu segundo ano como ator, em 1986, ele já atua com uma das grandes referências no que diz respeito à arte marcial, o grande Bo Lian, que inclusive contracenou com seu pai e com Jean-Claude Van Damme. Mais tarde, ele também atua com Dolph Lundgren, outro grande astro. Aos poucos, ele ia ganhando cada vez mais seu espaço, mesmo que as comparações com seu pai fossem inevitáveis. Inclusive, em uma entrevista ele falou sobre essa comparação. Quando perguntado sobre qual seria a maior diferença entre ele e seu pai, ele apenas respondeu que achava que seu pai era muito mais um lutador de artes marciais do que propriamente um ator, enquanto ele procurava focar um pouquinho mais na atuação, mas de qualquer forma ele caía cada vez mais no gosto do público. O acontecimento da tragédia. Então chega 1993, e ele é escalado para fazer o papel que mudaria sua carreira de patamar, no filme O Corvo. O roteiro do filme era basicamente o seguinte: Brandon vivia o papel de Eric, um músico que na noite de seu casamento foi brutalmente assassinado, juntamente com sua esposa, por membros de uma gangue criminosa. No aniversário de sua morte, ele sai da sepultura e assume o manto de O Corvo, um vingador sobrenatural. Brandon fez uma atuação brilhante, impecável. Entretanto, em uma cena onde levava um tiro, as balas da arma cenográfica foram substituídas por balas reais, e ele então foi morto, em uma das tragédias mais estranhas e inexplicáveis já ocorridas no cinema. O curioso é que antes de morrer, ele havia dito que pretendia exumar o corpo de seu pai, pois achava um tanto quanto estranha a maneira que Bruce faleceu. O ator que matou Brandon acidentalmente, Michael Mann, segundo pessoas próximas, ficou extremamente abalado com a tragédia e só voltou a atuar mais de um ano depois do ocorrido. Ele faleceu em 2016 devido a um câncer no estômago. Mas me fala, na sua opinião, você acredita que de alguma maneira tudo isso tenha sido planejado por alguém que buscava vingança contra a família de Bruce? Teria sido apenas coincidência ou ironia do destino? Ou você acredita em teoria da conspiração? Deixa aí nos comentários para eu realmente saber que você assistiu esse vídeo até aqui. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos vocês que se mantiveram até o final desse vídeo. Não pode deixar de pedir o seu like e a sua inscrição, pois realmente ajuda demais, principalmente para quem está começando, como é o meu caso. E até a próxima!